Olá, povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e estamos aqui hoje para falar da terceira parte do livro A Entrevista com o Vampiro. Rebobinando, para quem ainda não sabe, Anne Rice, o livro Entrevista com o Vampiro, ela divide em 4 partes. A gente já falou da primeira, da segunda, agora vamos falar da terceira. Eu vou deixar linkado aqui para vocês a playlist completa dos vídeos do Clube do Livro Entrevista com o Vampiro. E, rebobinando também, quem ainda não leu o livro e não gosta de spoilers, por favor, feche esse vídeo, vá ler o livro e depois volte pra gente conversar, porque quem viu o filme não tem base pra falar, porque tem modificações, tem diferenças de um pro outro, tá? Não são só cortes e tudo mais. Então vamos lá. A terceira parte ficou ali para ser a parte em que tudo acontece, tá? Eles encontram vampiros, eles vivem luxo da alta sociedade, eles brigam, aparecem personagens novos, reaparecem personagens antigos, há amor, há ódio, há vingança. Então, assim, essa parte é uma parte bem movimentada mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ali se passa Cláudia e o Luiz vivendo na alta sociedade, aproveitando seus luxos e tudo que eles possuíam. E nisso, eles já tinham parado de procurar vampiros, porque eles tinham encontrado aqueles vampiros zumbificados, né? E eles não acharam mais nada e desistiram. E um belo dia, lembrando o contexto, Cláudia estava num corpo de uma criança de 5 anos, porém ela era uma vampira de muita idade. Então, não tanto quanto, né, o Luiz ou outros vampiros, mas ela tinha já uma certa idade mental ali. Ela era uma mulher formada, porém o corpo dela era pequeno e frágil como de uma criança. Então ela pergunta pro Luiz qual que é a sensação do desejo carnal, né, do sexo ali, daquele envolvimento carnal. E o Luiz se sente muito desconcertado. Nossa, como que o Luiz é frouxo. Porque apesar de tudo, o Luiz sabe que ela é uma adulta presa ali naquele corpo. E que ela nunca vai conseguir experimentar tal sensação, né? Em vez de ser homem, apesar que na época também não era muito fácil conversar sobre essas coisas, né? Nem entre adultos, quanto mais entre dois vampiros, que um tinha corpo de uma criança de 5 anos, então, e o outro era frouxo, né? Bom, nisso o Luiz ele vai caminhar, ele foge da Cláudia e vai caminhar. E nessa caminhada ele se esbarra com um vampiro de verdade. Esse vampiro de verdade, não é aqueles zumbificados, começa a provocar o Luiz começa a ficar com muita raiva, e provoca esse outro vampiro, xingando e tudo. Enfim, nessa briga e tal, nesse momento que ele consegue um convite para o teatro dos vampiros. Beleza, é nesse momento. Então, ele conversa com a Cláudia, pega a Cláudia e vai. Eles se alimentam mais cedo para não terem aparência de morte quando eles adentram o local, né? Para não chamar atenção. E, bom, eles assistem a peça. O Luiz, com aquela firula toda, não consegue assistir a peça direito. E aí
Na hora que terminar a peça, todo mundo vai embora. Opa. Tô fazendo bagunça. Todo mundo vai embora e eles vão conhecer os bastidores do lugar. É tipo um porão, assim, bem rústico, pra não falar outra coisa, né? E lá eles conversam com Armand, né? Vou pôr esse laço aqui. Vou segurar o cabelo. Olha, ficou. Então, ele começa, Luz começa a conversar com Armand, enquanto as mulheres ficam ali, passando a mão no cabelo de Cláudia, chamando ela de bonequinha, e aquela coisa tudo que Cláudia, todo mundo sabe que não gostava disso, porque ela não era mais uma criança. Mas eles continuavam ali, todo mundo, né, que havia, porque achava que ela era apenas uma criança. Armand, um pouco mais astuto, viu que não era uma criança, né, que já era uma mulher formada, apesar do corpo frágil. E depois dessa conversa, né, com o Armand todo charmoso, jogando aquela coisa toda, né, brincando daquela forma toda, Luiz e Cláudia vão embora. Cláudia não gosta do povo, não gosta, conversa com o Luiz, fala que ali eles não podem ficar, que eles querem matá-la, que ela corre perigo, e ela tinha razão, né? E nisso fica algumas vezes em que o Luiz foi conversar com Armand e tem conversas assim sobre céu, inferno, formas e formas de matar, de viver, o que eles são, como é que eles são formados, o que eram aquelas outras coisas que o Armand disse. Deixa eu ver um jeito de falar. Que eles eram um tipo de parentes muito distantes, né? E que eles simplesmente vagavam, que eles não eram racionais nem nada assim. E depois de muitas conversas com o Armand, né, o Luiz, ele decide que vai deixar a Cláudia. E a Cláudia já sabia disso. Ela já sentia isso. Mesmo antes do Luiz saber disso. O que acontece? Num belo dia, quando o Luiz chega no hotel que eles estavam, ele se depara com Madeleine. Madeleine era uma mulher que a Cláudia gostava. A mulher fazia bonecas, infinitas bonecas com o mesmo rosto, com as mesmas características. Chegou a fazer uma boneca pra Cláudia de como ela seria como uma dama, uma mulher mais velha e tudo mais. A Cláudia tinha um afeto por ela, que não é muito comentado. Aliás, que não é comentado no livro, isso eu que tô deduzindo. Ela tinha um afeto por essa mulher. Talvez pelo carinho que a Cláudia via que ela tinha por essas bonecas que representavam alguém, né, a filha dela que morreu, e isso é o motivo que fez essa Madeleine querer cuidar da Cláudia, né, porque a Cláudia era uma criança que não poderia morrer, e a Cláudia não poderia viver sozinha, porque ela está presa num corpo muito frágil, ela não conseguiria se sustentar, ela não conseguiria se proteger, e foi isso que a Cláudia tinha mais medo. Acho que ela tinha mais medo de ficar sozinha pela sua fragilidade do que por sua dependência emocional, né? Porque ali a gente vê durante essa parte do livro e as outras também que quem era dependente emocional era o Luiz, e que ela acabou tomando ali o lugar do Lestat para poder lhe dar um conforto, né, ao Luiz, porque Luiz se sentia necessitado de como que se diz? Ele era muito lamuriento, então ele precisava de motivos para se lamuriar. E qual eram os motivos? Quem estava com ele? Ah, por amor ou por ódio, não interessa, né? E
Enfim, a Cláudia convence o Luiz a transformar a Madeleine pra ele, enfim, deixá-la, só que deixá-la em segurança. E, enfim, o Luiz transforma ela, né? Transforma. Só que ele não vai embora. Mesmo ele tendo, assim, consciência de que ele vai deixá-la, ele não vai embora. Lá na frente, a gente descobre que essa decisão não foi do Luiz. O Luiz teve uma... Como é que se chama? O Armand, ele deu aquele empurrãozinho, né? Pro Luiz querer transformá-la. Não foi uma decisão do próprio Luiz, né? Por ele mesmo. Então, a gente descobre isso um pouquinho lá na frente, né? E quando no último encontro do Luiz com o Armand, que o Armand leva o Luiz para uma torre, um quarto assim bem no alto, onde o Armand se escondia, né? Ele ia para lá sozinho para pensar e tudo. Quando o Armand leva o Luiz para lá e tem uma conversa com o Luiz, é o momento ali em que o Luiz se entrega, se derrete e fica ali cego pelo amor, né, do Armand e tudo, e decide, vou largar Cláudia e vou viver com o Armand. Ele vai, se despede de Cláudia, fala que a única coisa que ele sempre vai saber é aonde ela vai estar e tudo, que ela nunca vai estar sozinha, blá 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 blá. E na hora que ele tá abraçado a ela, que ele vai, né, pra ir embora, os vampiros do teatro invadem o hotel. E por que eles invadem? O erro que o Lestat cometeu com a Cláudia e o Luiz cometeu com o pessoal do teatro. E o que aconteceu? Eles suspeitavam que Cláudia e o Luiz tinham matado o Lestat. E o que acontece? O Lestat aparece e fala com eles: ela tentou me matar. E eles vão lá pra pegá-la. E nisso vai Madeleine, vai Luiz e vai Cláudia arrastados pro teatro. O Lestat faz aquela ceninha dele, conversa e insiste em dizer que ele queria o Luiz, e só a Cláudia tinha feito mal a ele. Bom, nisso, Luiz é preso na parede, né, dentro de um caixão, que, diga-se de passagem, era um caixão de madeira. Então ele poderia muito bem ter quebrado aquilo, já que numa parte anterior, quando Luiz e Armand estavam lá no quarto, lá em cima da tal da torre, se descreveu que o vampiro, ele conseguia, o Armand conseguia quebrar facilmente a madeira. Então, por que o Luiz não conseguiu quebrar a madeira? Enfim, né? Aí o caixão estava envolto a correntes e cadeados, e ele foi preso na parede, colocaram. E ele só escutando os gritos de Madeleine ou da Cláudia, né? Enfim. E a movimentação, até que ele teve um estilo de ataque de pânico, né? Um tipo de claustrofobia ali. Ele não conseguia se mexer, o cachorro era muito apertado e tal. Até que ele não ouviu mais nada. E ele apagou. Ele me acorda com o barulho do Armand abrindo a parede para tirá-lo de lá. E o Armand já vai puxando ele para fora. Ele não procura a Cláudia. Nem a Cláudia e nem a Madeleine. Eles não procuram. E aí o Luiz já lá fora pergunta: peraí, e a Cláudia? Cadê a Cláudia? E aí ele volta lá pra dentro pra procurar, até achar, né? Passou por aqueles vampiros todos e tudo, achou. E não vou descrever a cena, porque até na minha cabeça ficou muito bagunçada, mas não é de acordo, não é exatamente com o que está no filme, né? Obviamente, no filme não tem cabelos loiros, tudo é cinzas.
Mas bom, nisso o Louis dá início à sua vingança. Ele pega querosene, 2 galões de querosene, acho que é um combustível inflamável, taca em tudo, leva sua foice, ele teve que usar, né? Mas ele pôs fogo em tudo mesmo. E teve na cabeça que não sairia ninguém vivo de lá. Por quê? Ele foi bem cedo, quase com o sol aparecendo. Então eles não conseguiriam fugir do fogo porque o sol os queimaria. E se sobrasse algum vivo lá dentro, na hora que abrissem para socorrer, eles pegariam fogo. E ele mesmo quase que morre, porque se não fosse o fato de ele ter levado um cocheiro com a carruagem do Armand, ele tinha se mostrado ao sol e tinha morrido. Então, e foi assim, por um triz, tá, gente? Ele conseguiu sair de lá. E bom, termina com ele falando com o Armand que queria ver o Louvre, né? E o Armand e o Louis ficam juntos ali por um tempo. E a gente vai vendo na parte 4 que eles ficam por um bom tempo, tá? Mas aí já conversa para o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui, lembre-se, tá? Aqui nos cards, aqui, nossos vídeos do Clube do Livro Entrevista com o Vampiro. E também vou deixar aqui, vou chegar até mais pra cá, vou deixar aqui os vídeos, playlist completa do Clube do Livro e o nosso vídeo aí pra vocês clicarem e continuarem, tá? Beijo pra você, fui, até a próxima, tchau!